gente vê hoje um crescimento nas escolas, no Brasil, Escola Sem Partido, que é um movimento que vem perseguindo os professores, quer mudar a forma como se dar aula. E na América é um movimento, né, como Mis Hijos No Te Metas, também, que é como o Escola Sem Partido. Mas antes da gente começar a discussão, eu gostaria que vocês se apresentassem e o que fazem, o país também, né, para que todos estão aqui. E aí a gente começa a discussão depois das apresentações. Tá bom? Então vamos começar com o Carlos. Está bem? Regis, muchas gracias a los amigos de 4B y a todos los amigos que están reunidos en Santiago, en este foro humanista latinoamericano, el cuarto. Es una linda oportunidad de estar con ustedes y compartir con los amigos de Brasil y amigos de Perú y de todos los países que han venido acá. Yo estoy vinculado con una experiencia muy bonita, muy interesante, que vamos a tener oportunidad de trabajar mañana, sábado. Es la Red de Educadores Humanistas. Vienen de muchos países con iniciativas que son muy interesantes, ¿no? No se conoce mucho a nivel de la prensa, como ya sabemos todos, pero justamente son la señal de lo que estamos queriendo construir, ¿no? Yo estoy vinculado en Perú a una organización que se llama Centro de Estudios Humanistas, una organización mundial vinculada al movimiento humanista. Estamos aportando desde el pensamiento, ¿no? Vamos a conversar un poco más sobre eso también. E, bueno, mi campo, la educação. Gracias. Sol. Bom, meu nome é Solânia Orti, eu sou professora no Brasil, dou aula de Sociologia, História e trabalhei também com crianças pequenas, Sociologia e História eu dou apenas para crianças maiores. E tenho muita relação com o contato dos direitos humanos e, nesse momento, a defesa dos direitos humanos ela se faz mais necessária no nosso país, né? Ela sempre foi necessária e agora um pouco mais. Bom, e espero que seja muito proveitoso o nosso debate. Bom. Beleza. Bom dia a todos, buenos dias. É um grande prazer estar aqui com vocês, estou muito feliz de conhecer pessoas diferentes, porém muito parecidas ao mesmo tempo. E meu nome é Vinícius, eu sou do Brasil, e no Brasil eu participo do 4V e da Presença, que são 4V é um veículo audiovisual, a Presença é um portal, como posso dizer, de notícias que tem como princípios editoriais a não violência. Também eu sou formado em Ciências Sociais, leciono História e Geografia. E no Brasil nós temos um trabalho ligado à defesa dos professores. Por quê? Porque no Brasil, assim como já foi dito, tem a questão do Mis Hijos No Te Metas, nós temos um movimento que busca proibir os professores de falarem certas coisas. Então, é um movimento que tenta criar leis que proíbam os professores de falarem de certas coisas. Por exemplo, se, como professor, vejo que tem alguns alunos que sofrem em casa porque tem uma questão de violência doméstica, né? E seus pais agridem muitas das vezes suas mães. E isso é uma coisa que ocorre muitas das vezes. E se eu quiser trabalhar uma questão, por exemplo, de violência doméstica, e dizer que isso não é certo, que isso não deve ocorrer, essas pessoas ligadas a esses movimentos não fazem o maior, digamos assim, escândalo. Não se pode falar isso, não se pode falar de violência doméstica, não pode falar de gênero, não pode falar dessas coisas. Ou seja, nós ficamos numa situação muito complicada, porque como professores nós sempre entendemos que temos que buscar uma sociedade, um mundo mais justo, um mundo mais igual, um mundo onde as pessoas não sofram violência de nenhum tipo por questões de gênero, questões étnico-raciais, sexuais, etc. Então, é isso. Aproveitando o que o Vinícius falou,
a gente vai para a nossa primeira pergunta, que seria como atuar na educação neste momento, onde crescem os movimentos que perseguem, onde crescem essa questão de que não se pode falar na escola, isso é proibido. Então, agora eu pergunto aqui aos nossos convidados, aos nossos invitados, como atuar com a educação em este momento, ¿no? Bueno, me gusta mucho el que en este tiempo tenemos que preguntarnos, ¿no? Entonces, cómo actuar en educación me parece importante porque no es un asunto tan fácil, ¿no? Yo diría que lo primero es, tenemos que cambiar muchas cosas de cómo hemos venido trabajando en educación. Y comprender, primero comprender qué es lo que está pasando, ¿no? Para tener respuestas, ¿sí? No pasa, creo, ya por la parte ideológica, ¿no? De una confrontación de unas ideas con otras. También hablemos un poquito más general y decimos, lo venimos repitiendo ya bastante, estamos en un momento histórico donde es como si dos épocas entran en colisión, ¿no? Como si dos épocas estuvieran en choque, ¿no? Porque lo nuevo está ya germinando, pero claro, no está todavía en como la semilla, digamos, ¿no? Que no se ve, pero está germinando. Y claro, como viene de la raíz, lo nuevo viene de la raíz, aquellos que están alertas, digamos, a defender lo que ya está establecido, se dan cuenta. Entonces es obvio, es evidente que surgen reacciones muy fuertes, estamos viviendo momentos de reacciones fuertes. Y es extraño porque es de una situación de duda, de una situación de incertidumbre, de una situación de inseguridad, precisamente porque las creencias, ¿no? Se están entrando en crisis, están derrumbándose muchas creencias. La reacción humana de la conciencia es el temor. Entonces, yo tenía aquí el dato de que el filósofo Ortega y Gasset habló de que esta es una época de la conciencia desilusionada. Porque hubo un momento también en el ciclo de la historia, la época moderna, donde la conciencia estaba muy segura, tan segura que puso a la razón como la mayor y más grande fortaleza del ser humano. Y resulta que con la razón entramos a este siglo y casi nos eliminamos con nuestras guerras, ¿no? Entonces la razón misma entró en crisis. ¿Y qué vino después? Entonces él habla de una conciencia desilusionada. Podríamos decir que hay una reacción ante un momento de inseguridad. Y la reacción es a partir de un miedo, es un temor. Y el temor ya lo hemos reflexionado mucho a nivel humanista. El temor genera violencia. Porque la respuesta que sale afuera es una respuesta muy fuerte. Y eso es lo que está pasando con estos movimientos. Pero la raíz es más bien de hablemos un poco de una cierta debilidad, ¿no? Entonces ahí hay una dinámica muy compleja. Entonces, ¿dónde vamos a trabajar como educación? ¿En qué parte es que nosotros vamos a movernos en la educación que necesitamos en este tiempo, ¿no? Yo termino esta primera intervención dejando nuevamente la pregunta, ¿no? Abierta para complementarnos. Gracias, Carlos. Bueno, conversando um pouco com o que você disse, eu vejo que essa insegurança em que a gente está imerso nesse momento agora, você colocou a questão do medo, nos leva para dois possíveis caminhos. O do medo, mas o medo também, por outro lado, nos faz ficarmos juntos, porque estamos nos reunindo justamente porque temos uma insegurança e precisamos nos fortalecer.
E aí, nisso, né, e dialogando como que o professor, né, como que a gente trabalha isso, eu parto muito nos trabalhos com os alunos de como que nós vamos, o que nos iguala como seres humanos, o que é igual e é quase atemporal. Então, assim, quais são as nossas necessidades humanas, né? Alimento, água, afeto, né? E isso sempre foi e sempre será, né? E como que nós suprimos isso e como que outras sociedades suprem isso. Então, isso nos iguala para além das nossas diferenças e nos faz estar mais unidos. Então, a atuação, para mim, nesse sentido, ela passa por uma via afetiva, ela passa por tocar o humano naquilo que é mais essencial. E nessa essência a gente encontra algo que permeia todos e a partir disso a gente consegue dialogar com todo mundo. E aí não importa mais quais são as diferenças. Por outro lado, é importante, né, a gente pontuar que na nossa sociedade existem diferenças e essas diferenças têm que ser respeitadas. A gente também não pode esvaziar o discurso, mas a gente tem que se encontrar num lugar comum e olhar em algum momento e falar, sim, somos iguais em muitas coisas, porém diferentes. E essas diferenças precisam ser consideradas e respeitadas, né? Sejam as diferenças de gênero, sejam diferenças étnicas, sejam diferenças religiosas. Porém, essencialmente, eu identifico os humanos como uma coisa. E aí, a partir disso, a partir dessa identificação, a gente tem um campo de atuação e a gente tem uma união, que aí seria o oposto da polarização e da divisão gerada pelo medo. Tá? Bom, os meus colegas aqui, meus companheiros e companheiras aqui do lado falaram da questão do medo. Eu acredito que as pessoas têm medo de coisas que não conhecem. As coisas que elas não conhecem, acho que isso gera um medo, um temor. Então, existe uma necessidade de troca de informação, de troca de conhecimento, de diálogo. Eu acho que muito das reações de diversos tipos de violência que existem no mundo é porque as pessoas elas não conversam bem umas com as outras. Porque muitas das pessoas que são muito diferentes e brigam, se elas sentassem e conversassem por algum tempo, eu acredito que muitas dessas questões que geram atrito poderiam ser resolvidas, de certa forma. Se unirmos. Então, eu acho que a atuação ela deve estar baseada na difusão e diálogo. Nós precisamos conversar. Aqui a gente precisa resolver como que nós vamos construir juntos isso. Né? No Brasil, nós, agora, com as últimas eleições, temos uma grande questão, né? Porque temos pessoas que votaram em um presidente que tem ideias muito violentas, que prega um modelo muito violento, um modelo muito tóxico, e temos que, ao mesmo tempo, são vizinhos, muitas vezes são parentes, são familiares, são amigos de infância, e agora temos que conviver com essas pessoas e, ao mesmo tempo, tentar trazer elas e mostrar para elas que pode ser construir algo diferente disso. Ao mesmo tempo, é um grande desafio, só que é um caminho necessário, construir essas pontes, conversar com essas pessoas. Eu acredito, só para concluir, que tanto essa questão de Trump quanto Bolsonaro, eles representam uma parcela da população específica que se sentiu, como posso dizer, ameaçada nos últimos anos. Porque houve muitas conquistas da parte das mulheres e de outros segmentos da população, o que tornou que essa população específica se sentisse muito insegura e tivesse que, digamos assim, tomar as ruas e tentar defender a sua posição, de certa forma. Eu acho que é isso que representa Trump e Bolsonaro. Digamos assim, homens brancos que se sentiram ameaçados, certo? Então, eles tiveram muito medo, mas nós, como posso dizer, temos que construir algo com todas essas pessoas e mostrar que é possível um mundo com todos. E eu acho que o diálogo, por isso que eu acho que o diálogo é importante. Bueno, los que hablaron aquí está muy profundo, ¿no? Entonces, entonces agora pensando em la prática, não na prática,
qual seria o papel do maestro, do professor, na busca de uma sociedade mais convergente, né? Mais convergente? Então, qual que seria o papel do professor neste momento também? Entonces, claro, hay que descubrirlo, ¿no? Porque también estamos en un momento en que, ¿quién dice que tiene que? ¿No? O sea, nosotros podemos contribuir, ya lo digo concretamente con lo que estamos haciendo, a colocar oportunidades, a generar oportunidades donde podamos propiciar esto que el sistema, o ya voy a usar la palabra sistema, no está permitiendo. Por ejemplo, el profesor actualmente está sometido a una dinámica de muy fuerte control. O sea, los sistemas educativos, aquí están mis dos colegas profesoras de Perú que han llegado, ¿no? Y nos están acompañando. Ayer conversábamos, ¿no? Bastante sobre eso. O sea, hay un sistema educativo que se ha perfeccionado a nivel mundial y que ha llegado a nuestros países en América Latina con un mecanismo muy fuerte de control sobre el profesor. Y el profesor está bastante agotado, está sometido, tiene que llenar informes y todo, y muchas cosas. Tanto es que para la misma tarea educativa está como restringido. Entonces, esa situación de presión no le permite al profesor mirar incluso su función más amplia. Entonces, no, es perder el tiempo, por ejemplo, para un profesor si se dedica a establecer relaciones, a establecer nexos con las familias. No, porque tiene que llenar la planificación, etc. Ese tema es un tema bien fuerte. Em Brasília, se passa o mesmo, não? Os indicadores, e tens que fazer isto. Indicadores, y ustedes saben, ¿no? Mucho todo. Pisa, ahora, pisa, não sei como se habla acá. Sí. Sometidos a los métodos de evaluación a nivel global, ¿no? Que además vienen de afuera, imponiendo un modelo y unas matrices, ¿no? Y entonces el espacio mismo para el profesor, digamos, para la persona, ahora hablemos de el espacio para la persona, está siendo tomado. Y también actúan muchas otras cosas que son propias del sistema, porque es un sistema vertical, ¿no? Autoritario, que aparentemente se presenta con formas democráticas, pero en su esencia, en su médula, es bien autoritario. Entonces, tanto es así que se nos va incorporando como profesores un modo de actuar en donde tenemos que pedir permiso para todo. Y nosotros, entonces, no, eso no podemos hacer. Esa es la respuesta mecánica inmediata. No, eso no podemos. Entonces hablamos de diálogo, de encuentro, de contacto. Está bien, pero es que ya está en el espíritu, en la cabeza del profesor. No digo en todos, ¿no? Una cuestión como de un autocontrol incorporado, una autocensura, una autocensura. Estamos hablando en este panel de la educación sin censura. Entonces yo llamo la atención porque tendríamos que trabajar mucho para descubrir la autocensura. Porque es desde ahora uso otra palabra, medio de moda, ¿no? Deconstruir, de construcción que se usa mucho ahora, de la autocensura. Porque, y lo digo porque nosotros que estamos trabajando en la red, aquí están dos colegas de la red de educadores en Perú, educadores humanistas que le hemos llamado, y también me hace acuerdo, Doris, de la corriente pedagógica humanista también, que estamos actuando como dos, digamos, frentes y dinámicas también. Lo que tú decías, ¿no? Lo del diálogo, ¿no? ¿Quién dijo que no nos podemos reunir? Bueno, a ver, ¿quién dijo? ¿Está escrito? No, bueno, no está. ¿Está en alguna? No está en. Entonces, ¿por qué? Entonces nos vamos dando cuenta que no está prohibido, pero sí está prohibido. O sea, está prohibido más profundamente, está incorporado. Entonces yo diría una de las contribuciones es ir abriendo la posibilidad de crear estos espacios. Y tienen que ser formas y espacios
más que adaptadas, que nazcan con la propia gente. Nosotros hemos ido aprendiendo juntos, ahora estamos usando mucho la vía virtual, entonces tenemos grupos que están en varias ciudades de Perú, ¿no? Entonces los que podemos estar físicamente, nos juntamos físicamente, pero a la vez nos conectamos con grupos virtualmente, ¿no? Y no es un impedimento. Y claro, después viene la forma, ¿no? La forma es bien importante, pero no es el punto esencial. O sea, la forma la vamos construyendo también. O sea, ¿cómo hacemos? Y ahí me comparto con Sol lo de la sensibilidad, Sol. Porque nosotros decíamos, a ver, no nos encontramos tanto en la convergencia solamente de unas ideas. Porque hay personas que comparten mucho y no están, o ya no vienen. Entonces es más que eso, ¿no? Vamos construyendo una sensibilidad común, la idea de red, ¿no? De que vamos tejiendo, ¿no? Pero no nos va tejiendo, nosotros vamos haciendo, ¿no? Entonces hay varias cosas que hemos ido aprendiendo y que nos resulta muy interesante, como una forma de construcción que vamos generando, ¿no? Y ahora estamos aquí en una red más amplia, ¿no? En nuestro caso ya no es la red en Perú, sino que nos hemos abierto otras puertas nuevas para entrar en contacto con ustedes, con Vinicius, Sol, en Brasil. Nos hemos estado encontrando el último mes en chat virtuales para prepararnos para el encuentro aquí en Santiago. Y es esta red más amplia que se va construyendo también, ¿no? Bueno, vou começar falando, dialogando um pouco com o que você disse e com o que o Carlos falou, né? Você coloca a questão da necessidade do diálogo, acho que isso é super importante. E se há algo que essa polarização gigante que a gente vive no Brasil e em outros lugares do mundo trouxe, é o que estava guardado nas pessoas, né? E uma coisa que eu acredito é que a gente só consegue trabalhar as pessoas e conversar com elas o que elas pensam e poder, de repente, trocar e talvez tentar mudar alguma visão que ela tenha, que seja equivocada, se ela colocar isso para fora. Então eu vejo como é muito positivo que isso saia debaixo do tapete, porque principalmente no Brasil a gente tem um país que se diz não racista, enquanto se a gente for olhar os dados de desenvolvimento econômico e social, a gente percebe que a pobreza ela é negra, né? E se a gente for olhar para os dados de mulheres negras, ele é maior ainda. Então, o que acontece é que isso saiu debaixo do tapete e agora a gente tem material para conversar e para construir pontes, né? Por mais difícil que isso seja, mas esse é o nosso trabalho. E aí, relacionando isso com como que o professor vai fazer e trabalhando também a questão, né, do que o Carlos traz, dessa autocensura e tal, no Brasil a gente tinha legalizada, durante a ditadura, uma lei que era chamada Lei da Mordaça. Essa Lei da Mordaça, ela caiu há uns 10 anos atrás, mais ou menos. Então, muito tempo depois da ditadura, ainda se mantinha a Lei da Mordaça. Mais de 20 anos, né, 30 anos depois, se mantinha a Lei da Mordaça. E ela caiu, porém, agora a gente tem esse discurso voltando. Então, acho que para o professor trabalhar, a primeira coisa que ele precisa é coragem. Coragem e não se autossabotar. Não autossabotar, né? Ou esse medo de, mas e os índices? A gente não vai estar bem no índice, a gente não vai... Na verdade, assim, estando bem ou não estando bem no índice, na escola pública brasileira, tanto faz. Por quê? Porque eles não vão mandar mais dinheiro. A gente teve um corte absurdo agora de verbas da educação. Então, eles colocam que nós temos que nos preocupar com isso, tentam controlar o nosso trabalho a partir disso, porém, se eu fizer tudo o que eles me pedem, né, tudo que o sistema me pede para fazer, eles não vão melhorar a minha condição de trabalho, eles não vão melhorar os materiais que eu recebo, eles não vão melhorar a escola, não vão tornar a escola um lugar mais bonito, mais agradável para os alunos. Então, tanto faz, né? Então, acho que a primeira coisa é a coragem sua. E a segunda coisa é conversar localmente com os professores que estão ali para que todos banquem isso e tenham coragem, então a gente vai fazer tal coisa, né? E estando num grupo bom, numa equipe boa de trabalho, isso é possível e aí a gente passa a lidar com estratégias. Então, qual a melhor estratégia para a gente lidar com essas questões, né? Eu venho de uma escola da periferia de São Paulo
E aí a equipe de trabalho, o grupo de professores é muito bom. E a gente pensa estratégias conjuntamente de como que a gente vai lidar com essas questões. É uma comunidade muito pobre, então a gente tem uma influência de alguns meios de comunicação e de alguns centros religiosos que são extremamente conservadores. E aí a gente vai trabalhando as ideias mais progressistas através de projetos, com vídeos, com várias coisas que a gente faz, promove principalmente coisas diferentes do que os alunos estão acostumados, para que eles comecem a sacar certas coisas e se questionar sobre a posição, às vezes, deles e, às vezes, dos pais, ou, às vezes, que eles percebem pela imprensa ou que eles percebem pela igreja. E, a partir disso, a gente começa uma construção. Então, eu acho que passa pela coragem, lidar com isso, passa pela coragem, pela união e pelo trabalho de equipe. A partir disso, a gente passa a construir. Né? O professor, ele entra na sala de aula e aí ele trabalha sozinho, praticamente. Né? Tem lá os alunos e o professor. Mas quando a gente sai da nossa sala de aula e junta a equipe de professores e aí fala, ó, todos falaremos a mesma língua, todos trabalharemos dessa forma, a força que se tem disso é muito maior. Né? Acho que passa por aí. Bom, nós estamos em um planetário aqui, né? E eu achei o lugar aqui fantástico, muito bonito mesmo. E eu gosto muito de lugares assim, de astronomia. E é uma questão interessante porque quando você tem um contato com a astronomia em planetários, você consegue ver outras, digamos assim, realidades. Você vê que existem outros planetas, outros sistemas solares, outros universos que estão muito distantes, milhares de anos-luz, mas eles existem. Eu acho que isso é simbólico porque às vezes nós, conversando sobre modelos de educação, modelos de escola, é muito parecido. Nós pensamos em modelos de educação que talvez sejam um pouco distantes, ou muito distantes, mas elas são reais e são possíveis. Eu acho que isso é uma coisa que é importante dizer. Nós temos diversas... aqui o Regis é historiador, né? Regis, eu acho que você é socióloga, né? E historiadora também. E filósofo, certo? E sociólogo também, sociólogo também. Sociólogo. Não só as pessoas de humanas, mas também de outras áreas de conhecimento. Uma coisa que nós treinamos muito é imaginar e pensar outras realidades. Por que tem que ser dessa forma? Por que tem que ser deste jeito? Por que nós naturalizamos as violências? Por que nós naturalizamos as desigualdades? Então, às vezes nós naturalizamos tão fortemente o mundo que dizemos, é porque Deus quis. Ou sempre foi assim. Elas são espaços das escolas tradicionais extremamente hierarquizados. Então nós temos os diretores, os professores, nós temos os funcionários administrativos, os alunos de diferentes idades, depois temos outros funcionários, por exemplo, como os da limpeza, os que cuidam da comida. E este é um lugar hierarquizado. E é um lugar que hierarquiza e diz só este tipo de conhecimento é válido. E isso é muito complicado. Para criar a convergência, nós temos que falar, olha, temos os conhecimentos dos professores que são igualmente válidos e importantes, mas também temos os saberes dos alunos, que eles trazem de suas famílias, de suas comunidades, e isso também tem que ser valorizado. Muitas das vezes o aluno faz uma pergunta e o professor ele vai, não é assim, você é burro. E é muito forte para ele. Ele vê que tem uma cultura negada. No Brasil, por exemplo, nós pensarmos os alunos negros, né? Eles têm toda uma questão estética e cultural que é negada pelo modelo educacional. Né? Não é assim que você tem que se vestir, não é assim que você tem que falar. E eu acho que essa é uma questão, de você dizer, olha, todas essas pessoas, desde as pessoas que cuidam da limpeza até o chefe dos maestros, também tem uma importância e também tem que ter uma voz dentro das escolas para dizer que temos que criar na escola um microcosmo, um sistema solar do que vai ser depois a sociedade em modelo mais expandido. Ou seja, se queremos falar de igualdade, nós temos que dizer que a pessoa que cuida da limpeza da escola também tem que ter a mesma voz e importância que o diretor. Porque se nós queremos um modelo hierarquizado, como nós podemos pensar em igualdade? Certo? Então, eu acredito que é mais ou menos deste caminho. Como ter uma educação que liberte o ser humano? Que hoje a gente vê que a educação ela prende.
Os alunos chegam na escola cheio de sonhos, de vontades, e quando terminam já não tem mais esses sonhos, já não tem mais essas vontades. Então, minha questão é como libertar o ser humano e dar asas para que ele voe, e como a gente tem uma educação nesse sentido. Então, começando pelo Carlos, e corto, por favor, que temos pouco tempo. Autocensura, no. Não, não. Não, depois vamos quedar acá e podemos falar. Ah, espera o vídeo, aí tienes que... Una idea que no quería dejar de decir es que la educación y la cultura, este momento, son campos de disputa. Y que el capital neoliberal está trabajando muy fuertemente, invirtiendo para intervenir en las subjetividades de las personas. Entonces, nosotros tenemos que ver bien eso, porque es interesante cómo los sectores conservadores, por ejemplo los de mis hijos no te metas, estoy pensando en el caso de Perú, están aliados con los capitales. Y en teoría no debería funcionar, porque son sectores ultraconservadores, digamos, el feudal de pensamiento con lo más avanzado del capital. Están actuando muy articulados y votan juntos en el Congreso y están usando las leyes. Entonces, eso, a ver, ¿cómo te explicas? Incluso nosotros la forma de interpretar tenemos que flexibilizarnos. Así están actuando. Entonces hacen su trabajo, pero en el momento en que necesitan conquistar cosas o eliminar cosas, votan juntos sin ningún problema. Eso es muy importante. O sea, el tema de la subjetividad. Hay un trabajo muy bonito de un amigo nuestro argentino, Fernando García, que él habla mucho de en esta crisis psicosocial que está ocurriendo, se ha ido produciendo un deterioro cognitivo, decía él, ¿no? Y este deterioro se manifiesta en el campo de la subjetividad como, por ejemplo, la fijeza de imágenes. O sea, se van, digamos, se va instalando en las personas y en los niños y en los jóvenes una fijeza de imágenes. Entonces, ¿cómo tenemos que trabajar? Liberando esa fijeza. Desarrollando, y nosotros tenemos desarrollado muchos trabajos en este campo que lo tenemos que usar más, a flexibilizar las imágenes. Lo que venimos trabajando mucho a nivel del movimiento humanista, del humanismo. Es un momento en que tenemos que trabajar en esa flexibilización de imágenes. La otra cosa que él dice es que hay una dificultad para establecer relaciones entre datos, por ejemplo. O sea, miras un punto de vista, unos datos y con esos utilizas. Si tú analizas las posturas con mis hijos no te metas en otros países, utilizan unos datos y no establecen ningún tipo de relación. Y lo que ya sabemos, como si todas las cosas fueran de una sola manera y siempre fueron así. Solo decir entre paréntesis que en América Latina se instaló a partir de la conquista aquello que se ha conocido como la extirpación de las idolatrías. En Perú se ha trabajado y se ha reflexionado mucho. Aquí está Julio Alfaro, que nos acompaña en Perú, un sociólogo muy importante de Perú, que ha investigado estos temas, ¿no? O sea, se instaló a partir de la conquista algo que se denominó la extirpación de las ideologías, solo llamando la atención que no es el primer momento en que estamos siendo víctimas de un proceso de eliminación de los pensamientos. Ya América Latina tiene esa historia instalada a partir de... El otro tema, solamente va a concluir, es que en este deterioro cognitivo hay una dificultad para advertir los puntos de vista de los otros. Incluso una limitación para advertir los puntos de vista míos. Porque yo simplemente lo digo y lo impongo, pero no caigo en cuenta que es un punto de vista. Entonces hay un trabajo que tenemos que hacer a nivel desde la escuela para flexibilizar imágenes, para aprender a relacionar datos, para establecer, digamos, una posibilidad de reconocer el punto de vista de los otros,
Y finalmente, lo que Sol dijo, hay una dificultad de experimentar empatía. Hay mucho rechazo. Yo no quiero saber nada. Yo no quiero establecer relaciones con otros que sean diferentes. Entonces ahí hay un trabajo en la subjetividad que este momento nos demanda muito fortemente. Eu penso que a primeira questão para a gente desenvolver a liberdade, para a educação ser libertadora, é que os educadores sejam loucos, no bom sentido. Que os educadores tenham coragem de bancar aquilo que eles pensam que eles têm que fazer para aquele grupo de crianças que está na sua frente. Cada grupo de crianças é diferente, cada educador é diferente, mas cada educador está na frente do seu grupo de crianças por um motivo. E, portanto, o que o educador pensa em fazer é o que deve ser feito, né? Uma vez que ele seja preparado para isso, que ele seja professor, aquilo que ele pensa é o que aquelas crianças precisam e é o que ele tem que fazer. E às vezes pode ser uma coisa totalmente diferente ou totalmente, a gente diz no Brasil, totalmente viajado, né? Mas é isso. Tem um livro muito famoso no Brasil que é O Menino Maluquinho, que é do Ziraldo, e tem a professora Maluquinha, né? Que é um pouco isso, ele conta de uma professora que era totalmente maluca, ela fazia as coisas que dava na cabeça dela, e as crianças aprenderam muito com ela, né? Então, acho que a primeira coisa é os educadores serem loucos. Loucos ao ponto de acreditarem nos sonhos das crianças. Muitas vezes as crianças elas deixam de acreditar nos seus sonhos. E talvez trabalhar biografias sejam formas de que as crianças identifiquem que outros seres humanos tiveram sonhos e passaram por muitos percalços até conseguirem que seus sonhos se realizassem. Um exemplo bom do Brasil é o Santos Dumont, né? Que foi super difícil chegar até a invenção do avião, mas ele inventou. E hoje nós chegamos até aqui, muitos de nós, em aviões, né? Então, acho que isso é bem interessante. A partir das biografias, a gente chega na diversidade, né? A gente chega na diversidade, porque são diversidades de olhares, são diversidades de formas, são diversidades de como resolver um problema. E aí, as ciências humanas, a história, a sociologia, é muito interessante, porque, principalmente na história, todos os eventos que se sucederam, eles dependeram de decisões humanas. E uma pessoa pode ter uma decisão e outra pessoa pode ter outra, né? Então, a gente tem N exemplos na história, né? Se Napoleão não tivesse ido para a Rússia, não teria acontecido tal coisa, né? Não teria acontecido uma série de coisas. Se o Dom João não tivesse decidido fugir do Napoleão, ele não teria chegado no Brasil, né? A família real não teria vindo para o Brasil e seria a nossa história seria outra. Então, tudo passa pela decisão humana. Então, é importante mostrar como essa diversidade de pensamento humano nos move. E isso faz com que a criança fale, bom, então eu também, os meus pensamentos, aquilo que eu trago, também vai me mover. E eu também posso chegar aonde eu quiser, né? Então, acho que essa é uma questão. Isso também ajuda as crianças a trazer, a se identificar, né? E também atua na sua subjetividade. Além disso, eu acho que o trabalho conjunto, né, como eu já coloquei, acho que nos leva a isso, e principalmente trabalhar temas que a gente chama transversais, né, que são temas que perpassam por todas as matérias, para além das atividades científicas, acadêmicas, né? E da forma, na metodologia, como a gente acreditar que é o mais interessante ali, tá bom? Bom, é isso. E eu trouxe alguns exemplos do que a gente faz no Brasil nesse sentido, né? Esse caderno, por exemplo, é um caderno de cidadania e democracia que a gente trabalha na minha escola. São uma série de atividades. Tem uma série de atividades e a gente começa o projeto falando sobre quem é você. A gente procura a identidade de cada aluno. E essa identidade ela é diferente para cada um, né? E a gente busca, ao longo do projeto, a partir de si, do trabalho com cada aluno, desenvolver noções de respeito à diversidade, ao gênero, desenvolver ideias do que é fake news, do que é, né, do que é a minha opinião, o que não é, aonde eu me sinto, como é que eu falo a partir de mim sobre as minhas impressões. Então, acho que, nesse sentido, a gente está aí caminhando para realmente uma educação da autonomia, uma pedagogia da autonomia,
que é o que o patrono da nossa educação, Paulo Freire, falava, né? É isso. Lá, Vinícius. Para finalizar, a questão de como você criar condições, né, para que os alunos e alunas sejam livres, voem. Muitos alunos e alunas, muitas pessoas que estudam de modo geral, inclusive, têm uma autoestima muito baixa. Então elas se sentem muito burras. Né? Então se o professor ele fala, você é muito burro mesmo, coloca um chapéu de burro na pessoa e manda ela ficar olhando para a parede, certamente ela vai se sentir muito burra e não vai conseguir aprender muito, certo? E não vai conseguir desenvolver muitas de suas potencialidades por conta dessa questão da autoestima. Eu acredito que, como professores, nós temos que ser, de certa forma, como técnicos de futebol, sabe? Que tem que dizer, olha, animar a eles. Olha, vai para lá, vai para um lado. E inspirar os alunos. Muitas das vezes, alguns conversam comigo e falam, mas eu sou muito burro, nunca vou aprender isso, não entra na minha cabeça. Aí eu falo para eles ficam com medo do vestibular, não sei como que se chama aqui no Chile, vestibular, Enem, como... Aí, vestibular acá, André. Aí. Prueba de título? Prueba de ingresso? Na prova de ingresso. Sim, eles têm muito medo, ficam com muito medo. Prova de entrada. Eles sentem muito medo, ficam se sentindo os mais burros. E eu falo para eles, não é só essa questão do vestibular, né? Mas eles se sentem muitas das vezes com medo. Eu falo, gente, vocês fizeram a coisa mais difícil e vocês não têm noção. Porque cada um de vocês, por exemplo, andar, é uma coisa extremamente complexa. Falar é uma coisa extremamente complexa. Envolve uma série de conhecimentos, de musculatura. E vocês sabem, e vocês aprendem. Eu tenho certeza que na vida de vocês, pessoal de vocês superaram coisas muito difíceis do que uma provinha, do que isso. Vocês são muito maiores do que isso, são muito mais complexos. Eu acho que o professor tem que falar para os alunos, a professora, o professor, que vocês podem. Nunca duvide do que vocês podem fazer. Se uma menina quiser ser engenheira, não é porque a engenharia é dominada por os homens que os professores têm que falar, você tem que ser, pode ser também. E outras áreas também, né? E para finalizar, eu gostaria de convidar vocês a acessar um site chamado Manual de Defesa das Escolas.org. Manual de Defesa das Escolas.org. Certo? Que lá tem um manual que ensina como agir nessas questões, em caso de censura, no Brasil especificamente. Mas existem alguns... Existe um marco legal, sim. Só que como é uma legislação brasileira, tem partes que se aplicam somente ao Brasil, mas tem princípios que são replicáveis. Um dos princípios eu apresentei que é a questão do diálogo. Essa questão do diálogo da gestão democrática, ou seja, que todas as pessoas participem da gestão da escola, é uma coisa que está presente intrinsecamente nesse material. Bom, obrigado a todos. Vamos encerrar. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui assistindo. Uma salva de palmas aos nossos convidados. Mais alto, mais alto. Vamos lá animar aqui. Tá friozinho no Chile, vamos esquentar aqui a parada. Tá bom? Obrigado, Carlos, Sol e Vinícius.